Boa tarde, meus amores, boa tarde, minhas amoras, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Estou morrendo de saudade de vocês. E estou aqui para termos a nossa primeira aula, né? Nessa nova metodologia, nossa primeira aula de História, dando continuidade àquilo que nós já havíamos aprendendo antes de toda essa loucura, antes de toda essa pandemia, né? Hoje iremos falar sobre as grandes navegações. Esse assunto vocês vão encontrar na página 37, referente ao capítulo 4, ok? Nós não iremos trabalhar esse capítulo todo nessa aula, tá? Nós iremos dividir esse capítulo em duas partes. Então vamos embora para as grandes navegações. Vamos falar um pouquinho sobre as formações dos estados, né? Como foi que tudo isso aconteceu? Para que eu entenda o que foram as grandes navegações, eu preciso entender quais foram as motivações, né? O que levou a todo esse rebuliço, a todo esse movimento que nós chamamos de grandes navegações. Então, um dos motivos que levaram a toda essa história acontecer foi a localização geográfica, né, da Península Itálica, da Itália. A Itália, ela estava geograficamente em um local privilegiado, né? Então ela tinha todo o controle, ela tinha todo o monopólio comercial. Resumindo, era ela que mandava no comércio do mar Mediterrâneo, tá? E com todo esse monopólio, não tinha espaço para concorrente, né? Eles não permitiam que outros países eles viessem navegar no mar Mediterrâneo. Era tipo assim, o mar Mediterrâneo é nosso, o comércio é nosso e ninguém chega. Mas as pessoas, elas precisavam expandir, elas precisavam comercializar também, né? Sem falar também no esgotamento de metais preciosos. Então, os metais preciosos, eles eram tão desejados que as pessoas, elas iam muito em busca. E a gente sabe que aconteceu o esgotamento, ou seja, faltou esses metais preciosos, né? Principalmente lá na Espanha. Então, eles decidiram, sim, encontrar novos territórios, novos caminhos que trouxessem esses recursos de volta para os seus países. Teve também a questão da religião. A religião também entrou nessa expansão, nessa conquista por novos territórios. Mas, tia, qual era o objetivo da religião de entrar nessas navegações se as navegações elas tinham um intuito comercial, né? Para a religião, essa navegação ela tinha um intuito de conquistar novos seguidores, novos fiéis. Porque a gente viu no capítulo anterior toda aquela loucura que foi a Inquisição, as pessoas que eram... todo aquele poderio que a Igreja Católica ela desenvolvia, né? Sobre a sociedade, e as pessoas estavam acordando, as pessoas estavam começando a pensar com a sua própria cabeça e não pensar como os padres queriam que eles pensassem. E a partir daí, eles foram perdendo fiéis, né? E a intenção da igreja, principalmente do catolicismo, era trazer fiéis. Então, se existiam novas civilizações, se existiam novas terras que estavam sendo descobertas, era importante sim para a Igreja Católica estar dentro desse movimento para trazer fiéis para o catolicismo. Foi isso que aconteceu com os nossos índios, né? Os padres jesuítas, eles vieram para o então Brasil, hoje Brasil, catequizar os índios, né? Fazer com que os índios passassem a acreditar naquilo que a Igreja Católica estava pregando, ok? Os primeiros países que entraram nessa loucura, nessa navegação, né, nas grandes navegações, foi Portugal e Espanha, né? Portugal ele tinha uma tradição pesqueira muito grande e eles investiam rigorosamente, eles não mediam esforços, não, eles investiam mesmo nas grandes navegações. Por quê? Porque qual era o objetivo de Portugal? Além de conquistar novas terras, era descobrir novas rotas comerciais.
Agora vamos falar um pouquinho sobre as especiarias, né? O luxo e o sabor. As especiarias eram artigos muito desejados, principalmente pela burguesia portuguesa, né? Por quê? Porque eles compravam esses produtos do Oriente com um preço bem baixinho, são produtos leves, então assim, ele dá uma quantidade muito grande e o lucro ele é muito maior, né? E eles vendiam essa mercadoria por preços exorbitantes. Então, assim, por um alto valor, né? Então, Portugal ele tinha o interesse de encontrar esses caminhos das Índias justamente para isso, para facilitar a compra e a venda dessas mercadorias. Tia, mas o que são especiarias? Eu trouxe algumas coisas que eu tinha em casa, né? Não tinha todas as coisas, mas eu trouxe algumas coisas que eu tinha em casa para mostrar para vocês o que é que eles tanto procuravam, tá? Eles procuravam o arroz, tá? Eles procuravam o arroz. O arroz era uma especiaria que eles gostavam muito, que eles tinham muito interesse. O algodão também era uma especiaria muito cobiçada pelos portugueses, muito procurada. E também os temperos, tipo alho, açafrão. E tem outro, né, pimenta. E tem outro que vocês vão lembrar sempre que chegarem no mercado. Vão dizer, eita, é a aula de tia. Cravo da Índia, né? Aquele cravo que a gente coloca, a mãe da gente coloca em cima do beijinho. Aquilo dali é um artigo, eu não tenho ele em casa porque ainda hoje ele é muito caro, né? Então é um artigo também que era muito cobiçado pelos portugueses. Mas se orientem dentro do mar, tá ok? Todo esse movimento, toda essa organização feita por Dom Henrique, ela recebeu o nome de Escola de Sagres, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os desbravadores. Eles acreditavam, os desbravadores são aquelas pessoas que enfrentaram o mar, né? Que foram em busca de novas terras. Então, eles acreditavam que a Terra ela era plana e não que a Terra era redonda. E o Oceano Atlântico, ele era conhecido como Mar Tenebroso, um mar cheio de mistérios, né? E eles acreditavam também que eles iriam navegar e quando eles estivessem navegando, eles iam seguir sempre por uma linha reta. E quando eles chegassem lá no final, tinha um abismo. Nesse abismo tinha água fervendo e tinham vários monstros que assombrariam a vida deles, além deles morrerem nesse abismo, né? Mas aí os portugueses, eles tentaram descobrir um novo lugar. Aí entra a questão do périplo africano. O que é o périplo africano, professora? Foi nada mais, nada menos do que um caminho que eles encontraram para chegar até as Índias, né? Eles tentaram, os portugueses, eles disseram, não, peraí, vamos procurar um outro caminho. Que tal se nós formos pela África, né? Então, eles contornaram o continente africano. E a primeira conquista dos portugueses nesse périplo africano foi Ceita, né, em 1415. No ano de 1488, Bartolomeu Dias ele chegou até o Cabo da Boa Esperança, que esse momento ele foi importantíssimo, porque ligou, né, o encontro do Oceano Atlântico e o Oceano Índico, né? E em 1498, Vasco da Gama, felizmente e finalmente, chegou até a tão querida Índia, né? Foi aí que ele chegou em 1498, Vasco da Gama chega às Índias. Ok, meus amores? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se não entenderam, manda um WhatsApp pra tia, tá bom? Manda, pergunta lá no grupo, porque tua dúvida pode ser a dúvida do teu colega, tá certo? Agora a gente vai fazer a nossa atividade. Beijos, meus amores! Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer a atividade até o número 4, tá ok? Nesse primeiro quesito, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar nesse quadro, é uma pesquisa, certo? Em que vocês vão dizer quais são as mercadorias que eram comercializadas no período
das grandes navegações na África, na América e no Oriente. É só colocar aqui, ó, em cada quadrinho desse, deixa eu mostrar aqui. Em cada quadrinho desse, vocês colocam as mercadorias, tá? Que eram comercializadas no período das grandes navegações. No segundo quesito, existia um comerciante, a história conta, que existia um comerciante lá de Veneza e que ele contava muitas histórias, Marco Polo. E ele disse que no século XIII, ele viveu uma experiência, né? Que ele foi lá pro Oriente e ele passou muito tempo na casa do imperador. Então, qual é a nossa atividade com relação a Marco Polo? Vocês vão fazer uma pesquisa e colocar no caderno de vocês, contando um pouco sobre a vida dele, a vida de Marco Polo, ok? Terceiro quesito é para citar alguns fatores que contribuíram para que os portugueses alcançassem o seu objetivo, que era chegar até as Índias. O quarto é para responder, né, com base nas grandes navegações, a letra A. Segundo conta-se, quem criou e com que objetivo foi criado a Escola de Sagres, tá? A letra B, as grandes navegações custavam caro e quem é que financiava essas grandes navegações? Letra C, que lendas eram comuns à época a respeito dos perigos das viagens? Lembra lá na explicação de Tia, falando sobre o Atlântico, tá? Os monstros, o mar tenebroso. E a letra D é para vocês fazerem uma pesquisa também para dizer, né, qual é a função de cada um desses instrumentos, da bússola, do astrolábio e do quadrante, tá ok? É isso aí, meus amores. O livro de vocês é um excelente instrumento de pesquisa e ajuda muito na resolução dessas atividades. O nosso vídeo também é muito bom, tá? E dá para vocês responderem também com as explicações. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um abraço, um beijo e cuidem-se para logo estarmos juntos. Tchau!